Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre São Paulo e Água Santa, jogo de ontem no Morumbi, né? 3-0 para São Paulo. São Paulo massacrou no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouco, mas conseguiu um resultado bom, mesmo, né, com aquele pênalti perdido ali do Água Santa, poderia ter sido outro resultado, mas São Paulo conseguiu alcançar um bom resultado e também conseguiu mexer no time. Importante essas mexidas, esses testes que o Carpini tem feito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo, quero falar também aí a respeito de boas notícias por torcedor e também notícias que não são tão boas, né? E o que o Carpini pensa sobre reforços. Então peço para você deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar com seus amigos. Você que tem passado por aqui de vez em quando, não se inscreveu ainda, se inscreve. Tenho certeza que você vai curtir aqui o conteúdo que a gente faz. Rapaziada, o São Paulo venceu ontem o Água Santa 3-0, né? Um resultado que dá a impressão que o São Paulo massacrou o Água Santa, mas jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo caiu bastante de produção, mas fez o resultado, né? No primeiro tempo, o Carpini colocou um time que a gente realmente gostaria, né? É um time que ele precisava colocar, precisava dar um refresco para alguns jogadores, para o Wellington, né? Para o Pablo Maia. Para o Luciano, para o Wellington Rato, jogadores que estavam atuando demais, e ele deu o refresco para esses jogadores, e os jogadores que entraram corresponderam demais, né? Principalmente o Moreira, né? Excelente reforço. Daqui a pouco eu vou falar onde o Moreira pode jogar, o que o Carpini pode fazer taticamente com ele, né? Mas o Moreira tem ganhado muita força, né? Um jogador aí que o pessoal chegou junto nele ontem, não consegue derrubar, né? Ele coloca a bola na frente e ele consegue levar muita vantagem. Lembrou bastante o Wilsinho, né? Mas o Moreira é um jogador forte e é um jogador tecnicamente bom. Então, São Paulo tem ganhado muito com ele, né? E também o Luiz Gustavo, outro jogador aí que conhece o atalho do campo, marca bem, né? Conseguiu correr o campo inteiro ontem, atuou em vários setores, segundo volante, primeiro volante, orientou a defesa, orientou o ataque, o meio de campo, esteve em várias partes do campo. Importante essa presença do Luiz Gustavo, porque é um jogador aí que, quando o São Paulo tiver entrosado os dois times, tanto o titular quanto o time que vai fazer esse rodízio, tiver entrosado os dois times, o Luiz Gustavo orientando, o São Paulo vai ganhar muito com isso, né? Esses jogadores mais experientes orientando ali, Lucas, Rafinha, Luiz Gustavo, o time fica mais compacto, fica mais forte, ganha muito no meio de campo, né? Aliás, eu quero adiantar que o meio de campo de São Paulo hoje, na minha opinião, é um dos meio de campos mais fortes do futebol brasileiro hoje, né? Não tem nenhum jogador de nome, mas é um time que, agrupado ali, né, com marcação, joga bem, não tem aquela criatividade como deveria ter, né? Mas é um time competitivo. O meio de campo de São Paulo hoje é um meio de campo muito competitivo, né? Então o Carpini ontem fez essas alterações, colocou o Bobadilla ali também, que como segundo e primeiro volante vai bem demais. Ele que jogou, né? Falamos já, como primeiro volante na base, então ele tem muita noção de marcação, dá muito bote. A gente sente que ele dá bote no jogador assim, na bola, sem dar pancada, sem fazer muita falta. E bate bem demais na bola, né? Aquele gol que ele fez ontem não é qualquer jogador que faz. Pegar do jeito que ele pegou de curva, né? A bola caiu, de repente o goleiro não conseguiu chegar na bola. Muito difícil fazer aquele gol ali, né? A gente conta nos dedos, né? Jogadores que pegam daquela forma que ele pegou ali. E ele bateu já sabendo que a bola entraria no gol, né? Então o São Paulo ganhou muito com o Bobadilla e a tendência é crescer. Porque ele ainda não atingiu, né, a forma ideal. Segundo jogo dele só, e ele lança bem também, deu uma enfiada de bola ontem ali, importante, acerta muitos passes. Então o São Paulo ganhou muito com Moreira, Luiz Gustavo e Bobadilla, são os jogadores que para mim ontem foram destaque do São Paulo no jogo, né? O Moreira, aliás, que num esquema, num 3-5-2, pessoal, o Carpini, que tem esse repertório, né? Ele pode mexer taticamente. Ele não tem medo de mexer. Aliás, o Carpini é um treinador que tem muitas qualidades, diferente um pouco do Rogério Ceni, que
é mais teimoso, né? O Carpini, ele não é teimoso, ele é um treinador inteligente, ele mexe na hora certa, né? E ele não gosta de improviso. Ele falou que não vai usar o Moreira na lateral esquerda. Ele prefere que o São Paulo contrate um jogador para jogar ali na lateral esquerda do que ele improvise. Então ele não vai utilizar o Moreira na lateral esquerda, que eu acho excelente. Excelente. Né? O Moreira não joga bem na lateral esquerda. Essa história de o Moreira joga nas duas. Não joga. Né? Contra o América Mineiro ele jogou lá. O São Paulo não tinha profundidade pela esquerda. Ele não vai na linha de fundo e cruza de esquerda. Então o São Paulo perde muito. Né? Então o Moreira num 3-5-2, galera, se ele colocar o Moreira e o Rafinha, por exemplo, o São Paulo ganha muito na ala direita. Ou o Moreira e o Igor Vinícius. Coloca o Igor Vinícius de lateral e o Moreira meio agudo ali, como joga o Palmeiras, por exemplo, né? Joga o Marcos Rocha e o Mike. A gente vê o estrago que faz no adversário. Então o Moreira ele tem potencial para jogar ali também no 3-5-2. Tanto na marcação quanto no ataque. Né? A gente vê que no ataque o São Paulo ganha muito com ele. É difícil derrubar o Moreira. Pessoal, quero falar agora a respeito aí do Igor Vinícius, né? Igor Vinícius que está voltando já está voltando no campo, está fazendo treinamento já. Não tem previsão ainda, né? O Carpini não falou ainda sobre previsão de volta dele, mas já está começando a voltar para o campo. É complicado, né? Essa questão do jogador ficar muito tempo parado, depois volta com tudo na pré-temporada, começa a jogar e lesiona. Não foi lesão grave, mas ele tá voltando para o campo aos poucos, né? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de notícia que não é tão boa, né? Uma das notícias que não são tão boas é a respeito do Rames Rodrigues, né? Além do jogador não ter dado certo no São Paulo, porque por várias questões que a gente não vai nem entrar no mérito aqui mais, porque já foi, né? Já passou, não adianta a gente conversar mais sobre isso. Mas São Paulo ficou com uma herança de 10 milhões e meio para pagar, né? Que é mais do que o Ferreirinha, mais do que aquela luta que o São Paulo teve com o Ferreirinha. Então o São Paulo vai ter que se acertar com o Rames Rodrigues. Foi o acordo que o São Paulo fez para não ter que pagar mais para ele. Né? Ele abriu mão do que ele teria que receber até 2025, por conta disso ele quer receber o que o São Paulo deve para ele até fevereiro. O São Paulo deve uma grana, vai ter que pagar esses 10 milhões e meio. Não tem volta. Outra notícia ruim pra gente é a questão do Wellington. Deu uma complicada, né? Porque o Botafogo vai fazer uma proposta formal pelo jogador daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, não sei se daqui semana que vem, mas deve fazer uma proposta. É plano A a contratação do Wellington pelo John Textor, ele que é dono do Botafogo, é dono do Crystal Palace e do Lyon. Então vai ser difícil segurar o Wellington, porque se os caras vierem com uma proposta, já que é plano A do Botafogo, o Wellington já sabe mais ou menos o que ele pode receber, né? E aí o São Paulo, para cobrir, vai ser difícil. Então não sei se o Wellington está cozinhando a história com o São Paulo, ou aí vai ficar na mão dele, né? Se ele der preferência, como o Luciano deu, como o Lucas deu, como alguns jogadores deram preferência para ficar no São Paulo, inclusive o Ferrarese, beleza, né? Aí o Wellington tem grande chance de renovar. Agora, se o Wellington falar assim, não, eu aceito a proposta do Botafogo para ir para lá e servir como uma ponte, de repente, o Botafogo para ir para o Lyon ou para ir para a Premier League, adeus. Aí o São Paulo fica sem o lateral esquerdo. E aí fica na mão do Patrick Lanza. E aí eu quero entrar no mérito de lateral esquerdo. O Morato, lembra do Morato que jogou no São Paulo? Hoje ele está no Benfica de Portugal. E ele estava jogando como zagueiro lá. Só que agora ele está como lateral. O Benfica ficou sem lateral e ele foi começando a se adaptar lá. O Benfica fez 16 partidas com o Morato na lateral esquerda. Ele se adaptou tanto, o Botafogo, o Benfica não perdeu mais jogo. Então assim, ele foi uma grata surpresa no Benfica. Ele está jogando muito lá na lateral esquerda. E o São Paulo tem um jogador hoje, além do Patrick Lanza, tem o Matheus Belém, que era lateral esquerdo na base. E ele é um excelente zagueiro. Mas ele era um excelente lateral esquerdo também na base do São Paulo. Por que não o Carpini utilizar o Matheus Belém como lateral esquerdo? Carpini, aliás, que falou que, né, já falei, não vai improvisar o Moreira na lateral. E ele falou de reforços, né? Reforços que o São Paulo precisa.
Que é o quê? Lateral esquerdo, que tá dando, o São Paulo está dando preferência hoje, e centroavante. Ele falou que para centroavante São Paulo não tem tanta pressa, né? Porque ele ontem gostou da atuação do Juan, aliás, importante o gol do Juan ontem, que dá moral para o jogador, né? E ele pode ser mais utilizado como centroavante. Então o Carpini, na ausência do Caleri, já falou que quem é o substituto do Caleri hoje é o Juan. Ele está dando preferência para o Juan, mas o São Paulo precisa voltar os olhos para a lateral esquerda, porque o Wellington provavelmente não fique, pessoal. Não fique. E o Patrick Lanza sozinho ali não vai dar conta. Não só pela inexperiência dele, mas também porque é um jogador que não pode jogar todos os jogos. Nenhum jogador de São Paulo vai poder jogar todos os jogos. Então São Paulo tem excesso de jogadores no meio, tem alguns bons jogadores na zaga, né? Bastante jogador na zaga, e a lateral esquerda já não... São Paulo já virou problema para o São Paulo, né? Com a ausência do Wellington, Patrick Lanza, o São Paulo vai precisar ou de verdade ir no mercado sul-americano, contratar, sei lá, um jogador estrangeiro mesmo, de boa qualidade, ou então investir no Matheus Belém, né? E o Carpini começar a treinar e adaptar ele na lateral esquerda, como o Benfica fez com o Morato ali. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham válido isso aí, né? Isso não sou eu que estou dizendo. O São Paulo mesmo já sabe muito bem, né? Que a questão do Matheus Belém ter jogado na base, né? Como lateral esquerdo, e era um excelente lateral esquerdo. Então é isso aí. Pessoal, as informações, o vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra gente, pra dar aquela moral, ajudar bastante o canal a progredir, né? E você que não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Um grande abraço. Tchau.